Boa tarde, meus amigos. Estamos de volta aqui agora para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos ter a leitura de um texto, fazer a compreensão, análise, interpretação e vamos partir ou iniciar ali uma análise linguística que vai se prorrogar até a nossa próxima aula, sexta-feira. A leitora Mafalda, sob o título Sugestão de Crônica, mandou-me um e-mail protestando contra a invasão de expressões estrangeiras no dia a dia do brasileiro. Enviou até fotos de vitrines dos arredores de sua casa na região da rua Oscar Freire. Visionária, a leitora sonhava que eu pudesse contribuir para mudar o uso do inglês nas ruas, motivar algum político a comprar essa briga, e dizia ser isso uma questão de patriotismo. Não acha? Não acho, leitora, leitores. Com jeito, vou tentar explicar. Quando me alfabetizei em 1943, havia cerca de 40 mil palavras dicionarizadas no português, segundo Domício Proença Filho, da Academia Brasileira de Letras. Hoje, são mais de 400 mil. Alguns filólogos estimam em 600 mil. Ora, leitora, de onde brotaram tantas palavras? Dos novos hábitos da população, das inovações tecnológicas, das migrações, das gírias, dos estrangeirismos. Já vê, cara Mafalda, que a consequência dos estrangeirismos não é um empobrecimento da língua, e sim o seu enriquecimento. Nós nos irritamos com os abusos, sim, como acontece com qualquer outro abuso. A questão do estrangeirismo se aclara com uma pergunta: com quem a pessoa quer se comunicar? Se usa palavras que muitas pessoas não entendem, não vai se comunicar com elas, mesmo usando só o português. No caso das frases em inglês, na rua Oscar Freire, aqueles comerciantes não estão querendo se comunicar com quem não as entende. Existe quem use a expressão estrangeira por pedantismo, quando há termo equivalente brasileiro. Mas por que impedir alguém de ser pedante? É um direito dele. Há quem use por ser modismo, mas por que ir contra a moda? Ela passa. Na maioria dos casos, usa-se o estrangeirismo por necessidade. Há palavras estrangeiras inevitáveis, porque designam coisas novas com mais exatidão e rapidez. Airbag, shopping center, e-mail, flash, slide, outdoor, marketing, videogame e milhares de outras. Centenas delas ficaram bem à vontade quando aportuguesadas. Whisky, futebol, lanchonete, gol, chique, garçom, sanduíche. E por aí vai. Muitas ficaram bem bacaninhas no nosso dia a dia, mesmo usadas do jeito que chegaram. Jeans, show, shopping, topless, manicure, vitrine. Ou seja, o povo falante há de peneirar o que merece permanência. Ivan Ângelo, Revista Veja, São Paulo, abril 25 de maio de 2011. Texto adaptado. Vamos para a nossa atividade de compreensão, interpretação. Em relação ao estrangeirismo, o autor entende que isso, aí vocês vão escolher a letra correta, né? Não exerce qualquer influência na sociedade, empobreça a nossa língua, enriquece a nossa língua ou exerce uma influência negativa sobre muitos falantes pelo pedantismo. 2. Assinale a alternativa em que todas as palavras da sequência conservem o estrangeirismo original. Shopping center, e-mail, flash, slide, outdoor. Futebol, lanchonete, gol, chique, garçom. Marketing, videogame, pizza, sanduíche. Letra D, whisky, gol, futebol, hambúrguer. Segundo Mafalda, a solução para o problema analisado deve ter como protagonista, letra A, os que compõem os dicionários, os falantes, o povo em geral, os componentes da academia ou o patriotismo dos políticos.
Então, a segunda parte da nossa atividade é relativa à análise linguística. Em de onde brotaram tantas palavras, a expressão sublinhada expressa um sentido de... Aí você vai marcar o que você julga correto. A quinta questão, no trecho, a leitora Mafalda, sob o título Sugestão de Crônica, mandou-me um e-mail protestando contra a invasão de expressões estrangeiras no dia a dia do brasileiro. O verbo mandar foi empregado no pretérito perfeito do modo indicativo. Para expressar, você vai escolher qual seria a situação expressa pelo pretérito perfeito do indicativo. A 6. No trecho Visionária, a leitora sonhava que eu pudesse contribuir para mudar o uso do inglês nas ruas. O verbo poder está empregado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo para expressar uma... Qual seria a situação expressada pelo pretérito imperfeito do subjuntivo nessa situação, né? Qual seria a circunstância aqui expressa? Bom, o modo subjuntivo. A gente vai fazer um pontapé inicial aqui para a gente trabalhar mais pesado na próxima semana, próxima sexta-feira, aliás, próxima aula. O desaparecimento gradual dos tempos e dos modos verbais, subjuntivo, imperfeito, formas compostas do futuro, particípio passado, dá origem a um pensamento quase sempre no presente, limitado ao momento, incapaz de projeções no tempo. E isso limita muito a nossa capacidade de comunicação, né? Então, quando você conhece os modos verbais, é bem competente nisso, não só conhecer de estudar, mas conhecer de praticá-lo. Você começa a se expressar de modo mais complexo, de maneira mais complexa, mas não só isso, também para compreender a complexidade da comunicação. O modo subjuntivo é empregado em orações subordinadas, quando essas expressam sentimento de hipótese, probabilidade ou incerteza. Então, quando você tem o modo subjuntivo, você começa a utilizá-lo de maneira mais complexa na comunicação. É fundamental. Se nós formos analisar a gramática em termos de progresso, quando você começa a aprender a gramática, fonemas, sons, vogais, consoantes, né? Acentuação gráfica, depois passa para morfologia, classes gramaticais, plural, singular, começa a trabalhar nesse sentido, você vai progredindo, vai para a sintaxe de período simples, sujeito, predicado, objeto direto, vai aumentando a complexidade. Depois você parte para o período composto, né? O período composto, duas formas de período composto, coordenação e subordinação. Você começa a ter ideias coordenadas, né? Quando a criança é bem pequena, ela fala de maneira a produzir muitas ideias coordenadas. Eu quero, né? Ele começa a repetir, repete e utiliza a coordenação como processo de comunicação, e a proporção que vai amadurecendo vai utilizando os processos de composição com ideias subordinadas. Aqui são dois exemplos apenas, né? Se eles partirem no primeiro voo da manhã, talvez consigam chegar ao destino ainda hoje. Olha só. Se eles partirem, aqui está o verbo no futuro do subjuntivo, está expressando, por causa da conjunção, uma ideia de condição. E o consigam, que é o presente do subjuntivo, indica uma ação, uma hipótese, uma possibilidade, certo? Incerteza, né? Consigam chegar ao destino ainda hoje. Mesmo exemplo no segundo período. Se eu contasse a minha história, ninguém acreditaria. Olha só. Se eu contasse, é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se, uma condição que introduz uma ideia de condição. E ninguém acreditaria que temos o futuro do pretérito. Olha só, se eu contasse minha história, quer dizer, uma condição, ninguém acreditaria. Quando trabalharmos mais a fundo conjunções, veremos outras circunstâncias em que você pode empregar uma conjunção e mudar o sentido de condição, por exemplo, para tempo. Quando eu contar a minha história, ninguém acreditará. Quando eles partirem amanhã, talvez consigam chegar ao seu destino, ainda hoje. Aí eu mudei o se para o quando, transformou numa oração temporal. Tá? Não é tão simples assim, não. Há de se fazer algumas mudanças um pouco mais profundas. Tá? Então é isso aí, pessoal. Aguardo a participação de vocês. E na nossa próxima aula a gente também vai trabalhar mais a fundo o modo subjuntivo na composição de ideias subordinadas. Tá bom?